Um bom dia para você. Foi sancionada nesta segunda-feira pelo presidente da República, Michel Temer, a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. A criação do SUSP foi proposta pelo presidente do Congresso, Eunício Oliveira, na abertura dos trabalhos legislativos deste ano. Já faz algum tempo que a insegurança pública nos assombra, o que exige de todos nós o esforço e o espírito públicos que possamos reunir em nossas atividades parlamentares. Já temos um exemplo, o Sistema Nacional da Saúde, por meio do SUS, temos um Sistema Nacional de Educação por meio do Fundeb, mas nenhum sistema efetivo e unificado na área de segurança pública. A lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República estabelece a atuação conjunta dos órgãos de segurança pública da União, dos estados e dos municípios. O Sistema Único vai padronizar informações, estatísticas e procedimentos. O SUSP contará com recursos dos fundos de financiamento da segurança, que terão execução obrigatória. Segundo o Atlas da Violência, divulgado na semana passada, o Brasil registra mais de 62 mil assassinatos por ano. O tráfico de drogas e a atuação do crime organizado, que gera tensão no sistema carcerário, são as principais causas da violência. Nós vamos poder colocar juntos e pensar segurança pública dentro de um programa decenal, ou seja, de 10 anos, pela primeira vez, União, Estados e Municípios. Pela primeira vez, a inteligência será integrada. Pela primeira vez, nós vamos desenvolver operações conjuntas. Pela primeira vez, nós vamos desenvolver mecanismos de informação, como tem a saúde com o DataSUS, como tem a educação com o INEP, criando um órgão auxiliante. Pela primeira vez, nós vamos ter conceitos e registros que sejam comuns e possam ser utilizados por todos. Crescimento econômico lento, déficit maior nas contas públicas e carga tributária estável. Esse é o cenário projetado pela Instituição Fiscal Independente para 2018. A economia brasileira cresce, mas a passos lentos. De acordo com o último relatório da Instituição Fiscal Independente, um órgão do Senado Federal, a projeção de aumento do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, em 2018 caiu de 2,7% para 1,9%. O diretor executivo da IFE explica que a greve dos caminhoneiros e as dificuldades enfrentadas pela economia argentina, um dos principais parceiros do Brasil, impactaram a atividade produtiva brasileira. Isso gera um problema muito sério, não só porque significa que nós estamos com dinamismo da economia menor do que se esperava, é uma recuperação muito gradual, muito lenta, mas também porque joga um certo pessimismo nas expectativas dos agentes econômicos, na confiança, deixando então um quadro de incerteza que prejudica a recuperação. As contas públicas também devem ter resultado negativo ainda maior do que o estimado anteriormente. O déficit do governo, previsto pela Instituição Fiscal Independente, aumentou de 141,8 bilhões para 149,2 bilhões de reais. A projeção do governo, que é um pouco mais pessimista, perto de 152 bilhões, 153. A meta fiscal fixada em lei, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é de 159 bilhões. Quer dizer, mesmo no caso do governo, haveria um espaço que vai ser usado para comportar, para acomodar esse subsídio que foi feito para o preço do diesel, sem entrar no juízo de valor se é positivo ou negativo, mas isso tem um custo. E os custos das políticas públicas aparecem no nosso orçamento público. Mas nem todos os indicadores são negativos. A arrecadação do governo melhorou e a carga tributária se manteve estável com relação ao Produto Interno Bruto nos últimos 15 anos. O grosso dessa melhora está concentrado no que a gente chama de receitas não recorrentes ou atípicas. Quer dizer, receitas de concessões, receitas do refis, que são aquelas receitas que não estão necessariamente ligadas à atividade econômica. Agora, o dado positivo é que sim, há uma recuperação, o peso dessas receitas não recorrentes é elevado, mas quanto mais a economia conseguir se dinamizar e o crescimento econômico aparecer, tanto maior vai ser o efeito sobre as receitas e aí mais fácil fica cumprir determinados objetivos
em termos de resultado. Um dos projetos que está na pauta do plenário desta semana é a medida provisória que define ações de assistência emergencial para os imigrantes em situação de vulnerabilidade. Veja esse e outros destaques do plenário na coluna da jornalista Érica Christian. O primeiro item da pauta é o Marco Regulatório de Ajuda Humanitária. Editada inicialmente para socorrer os venezuelanos que estão em Roraima, a medida provisória define regras para a oferta de serviços básicos para migrantes em geral, sejam brasileiros ou estrangeiros em situação de vulnerabilidade. O plenário deve votar também a obrigatoriedade do teste de impacto em cadeirinhas e em assentos para o transporte de crianças, além do parcelamento em até 3 vezes do seguro obrigatório, assim como a coincidência de seu pagamento com o IPVA. Os senadores devem discutir ainda a divulgação dos nomes das empresas que recebem algum tipo de renúncia de impostos, além dos valores que deixaram de ser arrecadados. Por essa mesma proposta, os governos poderão cruzar dados com a Receita Federal de beneficiários de programas fiscais, a exemplo de pessoas com deficiências que compram carros com a isenção de IPI. Outro projeto na pauta aumenta a pena para os crimes de contrabando e receptação. Além da perda da carteira de habilitação pelo motorista flagrado com cargas roubadas ou falsificadas, as empresas que transportarem, armazenarem ou comercializarem esses produtos serão fechadas. Por fim, um requerimento para que a proibição da propaganda de cigarros seja discutida pela Comissão de Agricultura. Vamos conferir agora a programação das comissões do Senado para esta manhã. Às 9 horas vai ser realizada na Comissão de Direitos Humanos a audiência pública para debater a política de preços e reajustes do gás, etanol, gasolina e do diesel. Na Comissão de Infraestrutura, o destaque da pauta de votações é um projeto que incentiva a modernização das instalações do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte pode ser votado o projeto que isenta a cobrança de direitos autorais às rádios comunitárias. Às 10 horas, na Comissão de Assuntos Econômicos, audiência pública sobre proposta de reforma tributária elaborada pela Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal e pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Às 11 horas, audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para debater os problemas e perspectivas relacionados aos impactos da atuação da empresa BRF no estado de Goiás. E às 11h30, na Comissão de Meio Ambiente, o primeiro item da pauta é o projeto que dispõe sobre mecanismos de financiamento para a arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas. O crescente papel da China no cenário econômico mundial e as ambições do país asiático foram tema de audiência que faz parte do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional, Estender Pontes ou Erguer Barreiras, realizada ontem na Comissão de Relações Exteriores aqui no Senado. Veja na reportagem de Soraya Mendanha. O século XXI tende a ser cada vez mais dominado economicamente pela China, que em breve deve superar os Estados Unidos no papel de liderança mundial. O país asiático já vem se consolidando como o maior parceiro comercial do mundo. O Brasil está entre seus 10 maiores fornecedores. Apesar da sólida relação comercial entre os dois países, durante o debate na Comissão de Relações Exteriores, este professor lamentou a falta de conhecimento da população brasileira sobre a China. O Brasil deve ser, talvez, um dos países menos preparados para a chegada de um mundo asiacêntrico. O conhecimento na sociedade sobre a Ásia, sobre a China, é muito limitado. A percepção de que a China hoje é um ator decisivo ainda não é tão divulgado como deveria ser. Este especialista mostrou como a economia chinesa se fortaleceu. Em 1990, os Estados Unidos era praticamente 10 vezes o tamanho da economia chinesa. Tá? Hoje, ou em 2017, os Estados Unidos é menos de 2 vezes da economia chinesa. O Japão, em 1990, logo depois da Guerra Fria, final da Guerra Fria, o Japão era 3,5 vezes
o tamanho da economia chinesa. Hoje, o Japão não chega a 50% da economia chinesa. De acordo com os participantes, a Ásia é o continente mais populoso e se torna cada vez mais o centro das relações no mundo. A gente está observando uma possível asianização das relações internacionais. A gente viu o mundo começar na Europa, tem um mapa que a gente aprende a estudar que a Europa está no centro do mundo e não é por acaso, né? E lá na Ásia não se estuda assim. Lá na Ásia, os chineses estudam com a China no meio do mapa. Transformar uma multa leve ou média em advertência se o motorista não tiver cometido nenhuma infração nos 12 meses anteriores. A ideia foi apresentada por meio de um projeto de lei no Senado e está na Comissão de Constituição e Justiça. Difícil encontrar quem não reclame das multas aplicadas pelos Detrans. Tem muito pardal desnecessário, então assim, é um gasto, né, para instalar esses pardais, esses semáforos. Eu acredito que é desnecessário muitas multas que são aplicadas. Esse ano eu fui multado 2 vezes, foi uma por velocidade, né, que foi justa, mas a outra foi porque eu cocei a cabeça enquanto eu estava dirigindo. Eu tirei uma das mãos do volante durante 2 segundos e o cara me multou, chegou em casa a multa e eu tive que pagar. Eu acho que isso não resolve nada, tá? Pelo contrário, deixa o pessoal revoltado, né? Gera um desconforto muito grande. O valor das multas e o número de pontos registrados na carteira de motorista depende do tipo de infração. São 4 tipos de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Parar o carro em calçada ou faixa de pedestres, por exemplo, é considerado uma infração leve e o motorista acumula 3 pontos na carteira. Já transitar em velocidade 20% superior à máxima permitida é uma falta média e 4 pontos. Não usar cinto de segurança ou ultrapassar pelo acostamento são exemplos de infrações graves, 5 pontos. E avançar o sinal vermelho ou dirigir sem ter carteira de motorista significam multas do tipo gravíssimas e registro de 7 pontos. O motorista que alcança 20 pontos na carteira em 12 meses tem habilitação suspensa por, no mínimo, 6 meses. Hoje, se o motorista recebe multa por uma infração leve ou média, o Código de Trânsito permite que ele possa recorrer para que a multa seja transformada em advertência, desde que ele não tenha sido multado nenhuma outra vez nos 12 meses anteriores. Um projeto que começou a ser discutido no Senado prevê que essa possibilidade vire obrigatoriedade. Esta advogada especializada em trânsito diz que hoje dificilmente alguém consegue transformar multa em advertência. E o projeto vai garantir esse direito ao motorista. É um direito que o condutor tem, que o cidadão tem e que muitas vezes ele não faz porque ele não tem conhecimento daquele direito ou ele não sabe como fazer. E o projeto de lei sendo aprovado, ele é benéfico para todos os condutores, ele é mais prático, ele é eficiente, ele inclusive deixa de encher a autarquia de trânsito de requerimentos, de solicitações. Já este consultor do Senado concorda que a proposta é válida no caso da fiscalização eletrônica de velocidade, mas discorda da transformação em advertência de outros tipos de infrações, mesmo consideradas leves e médias. Eu acho que já é um pouco complicado você transformar automaticamente em advertência, por exemplo, estacionamento proibido ou transitar fora do horário regulamentado, porque aí você cria um incentivo para a pessoa, da primeira vez, ter certeza que não vai ser punida. Para o autor da proposta, senador Wilder Moraes, a intenção é principalmente colocar um freio no que ele considera uma indústria de multas. Nosso projeto, o que ele faz? Ele facilita a vida do motorista, porque na verdade ele não precisa ir ao Detran, pegar fila, fazer nada disso, é um processo já eletrônico. Então, se ele tiver uma multa nesse período, que ele tem 12 meses sem acontecer nenhuma multa, isso já é automático, vem ao Detran uma notificação dele simplesmente com advertência e não gerando uma multa e saqueando mais uma vez o povo brasileiro. Os perigos dos balões e fogos de artifícios, comuns nessa época de festas juninas, são o tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado.
Estamos no mês das festas juninas, que geralmente são acompanhadas pelo hábito de soltar fogos de artifício e pelo crime ambiental de soltar balões. Neste ano, os dois problemas podem ser agravados porque, junto com as festas juninas, teremos a Copa do Mundo. Por isso, fogos e balões são o tema do especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. Um oficial da Aeronáutica disse ao jornal que um balão pode entupir os sensores do avião e destruir o piloto automático, gerando perda de visibilidade e de referência espacial. Já os fogos de artifício têm fabricação e venda disciplinadas pelo Exército, mas ainda causam distúrbio em animais e pessoas, ferimentos e mortes. A reportagem ouviu defensores dos fogos, como o prefeito de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais. A cidade é conhecida como capital dos fogos de artifício, mas não tem nenhuma unidade do Corpo de Bombeiros. O jornal informa como denunciar práticas irregulares e apresenta projetos do Senado e leis já aprovadas, além de sugestões populares feitas pelo serviço e-Cidadania na internet. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras pelo Jornal do Senado, que pode ser assinado para recebimento diário por e-mail em senado.leg.br/jornal. O Brasil conta agora com um sistema único de segurança pública e também com uma política nacional para o setor. As medidas acompanharam a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro e foram examinadas e alteradas pelas duas casas do Congresso Nacional. Sancionada pelo presidente Michel Temer, a nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Outras duas leis foram publicadas também hoje, a que regula incentivos para a capacitação e competitividade do setor de informática e automação e a que modifica a lei do mandado de segurança para permitir a defesa oral do pedido de liminar na sessão de julgamento da ação. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.